Eu quero convidá-los a ler comigo 1 Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos estudar, vamos meditar sobre a história de Elias. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes tu aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que a palavra do Senhor é grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um cio tranquilo e suave. Esse texto, para mim, ele tem uma relevância para a minha vida e eu gosto sempre de meditar sobre ele. A gente começou falando um pouquinho sobre o assunto de depressão na semana passada. E o que é uma depressão? É um estado de desequilíbrio emocional. Um momento que as pessoas estão vivendo e que as pessoas percebem que não dão conta mais da situação e que a situação saiu do seu controle. Estamos vivendo momentos da vida que parece que saímos do controle. A humanidade, nós não podemos fazer nada. O grande problema da humanidade é que ele sempre pensa consigo mesmo que ele tem o controle de tudo. A ciência tem controle de tudo. A mídia tem controle de tudo. E que tudo está bem. E quando parece algo que a medicina não resolve, quando tem algo que parece que nada funciona, a ciência não funciona, que parece que foge do nosso controle, nós às vezes perdemos o nosso ânimo, perdemos a nossa fé. E aí foi assim com Elias. Esse contexto aqui está mostrando Elias fugindo de Jezabel, que acabara de mandar matar todos os profetas lá em Israel, e que nesse momento estava também perseguindo Elias para poder matá-lo também. E disse que ele comeu, e o que ele comeu fez com que ele ganhasse forças, tivesse algum tipo de forças para poder entrar naquela caverna e continuar. Quantas vezes na nossa vida, às vezes nós não temos nem ânimo. Eu falo espiritualmente, e às vezes você recebe uma palavra no seu celular, ou talvez esteja assistindo esse culto, e você recebe essa palavra, e de repente você ganha um ânimo para continuar, para permanecer vivo espiritualmente. Às vezes é um devocional, às vezes é uma palavra de um amigo, às vezes é um conselho, mas o importante é que continuemos vivos. Continuemos vivos. O desejo de Elias era morrer. E o texto também diz assim que Deus apareceu para Elias. Diz aqui, ó: que fazes tu aqui, Elias? Essa pergunta para os nossos dias: o que fazes você aqui? Elias estava onde? Dentro da caverna. E Deus estava onde? Fora da caverna. E por que Deus perguntou a Elias: o que fazes tu aqui? O aqui de Deus, irmãos e amigos, não existe lá nem aqui. Falamos na semana passada que se onde nós estivermos, se escondermos no profundo mar, Ele vai estar lá. Se formos para dentro da caverna, Deus vai estar lá. Então aqui de Deus, o ali não existe. Para Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E por estar em todos os lugares, Ele está aí com você na sua casa nesse momento. Como Ele estaria com você se você estivesse no seu trabalho, se você não estivesse nessa quarentena nesse momento. Então, o que a gente aprende então, com a história de Elias? É que Deus está conosco em todos os lugares, em qualquer momento. Na caverna, na dificuldade, Ele sempre estará conosco.
Outra questão que eu gostaria de meditar aqui, na parte em que Deus diz assim, ó, que Deus, como foi que Deus apareceu para Elias? Diz que primeiro ele apareceu no vento. Veio o vento, aquela força, aquela rajada de vento assustadora. Mas o texto diz que Deus não estava no vento. Depois apareceu uma tempestade. Mas Deus não estava na tempestade. E depois apareceu o fogo. Mas Deus não estava no fogo. A Bíblia diz aqui em Reis que Deus estava no silêncio. Talvez muitas pessoas estão esperando nesse momento milagres, achando que Deus vai estar operando curas e milagres, e vai dizer, Deus está ali. Quantas pessoas correm para igrejas que prometem curas, milagres, fazem aquelas tempestades todas, mas Deus se revela no silêncio, muitas vezes. Quando foi assim na história da humanidade, quando parece ter cessado a cura, quando parece ter cessado os milagres, quando parece ter cessado tudo, Deus está falando conosco. E uma coisa que devemos perceber é que Elias aqui, ele não se conforma com essa situação de estar ali naquela caverna. Era um lugar indesejado para ele. E aí, ele fugiu do controle, porque agora quem estava no controle era Jezabel, e ele estava em depressão. Mas nós temos que aprender uma coisa com essa história. Nada é para sempre. O que Deus está dizendo a Elias é, Elias, você tem a sua caverna para se esconder. Fica aí, permaneça aí, não tire a sua vida. Eu estou contigo, onde você estiver. Eu não estou só aqui fora, eu estou aí contigo. Tu estás aqui comigo porque eu sou onipresente. Fica aí. Eu quero dizer uma coisa, isso vai passar. Nada é eterno. Jezabel pode estar perseguindo você. Vários soldados estão tentando te pegar nas encruzilhadas, tentando preparar uma enrascada para você. Você é um troféu, ela vai querer cortar sua cabeça e mostrar para todos que ela tirou a sua cabeça. Mas eu quero dizer, se calma, fique aí. Vai passar. Há uma lenda famosa de um rei. Essa história é contada por um escritor Malvadão, escritor, acredito, brasileiro, não sei se ele é amazonense. E ele conta a seguinte lenda. Ele conta que certa vez ele estava querendo algo. Ele achou um objeto de metal e ele queria fazer. Ele achou só uma plaquinha de metal. Ele queria fazer um objeto e nele fazer uma inscrição que ele precisasse dessa inscrição, um anel. Ele queria fazer um anel para ele, que nesse anel tivesse uma inscrição que ele pudesse ler sempre aquela inscrição no momento que tivesse mais dificuldades, no momento mais terrível da sua vida. Então o que ele fez? Ele procurou um criado lá do reino. Era seu criado, mas ele tinha participado também do reino, tinha sido criado do seu pai, mas ele confiava nesse criado. E por confiar e saber que ele tinha a palavra de verdade, a palavra certa, no momento certo, ele mandou chamar aquele criado. Então, aí ele disse, criado, eu às vezes fico com tensão, perturbado de espírito. Eu fico imaginando Elias, né, perturbado de espírito também. E às vezes quando eu estou perturbado de espírito, eu queria algo que me consolasse. E eu queria que você tivesse uma palavra, uma mensagem. Ele já tinha procurado todos os sábios do reino, todas as pessoas do reino, e não tinha conseguido. Então ele disse, olha, eu queria uma palavra que você escrevesse nesse anel. Então, aquele criado entregou um papelzinho para ele. E nesse papel, tudo passará. Também passará. Ou isso também passará. E ele deu aquele papel ao rei. Mas só que ele deu uma condição, criado. Você só pode olhar esse papel, que é esse papel que você vai mandar escrever no seu anel, quando você estiver num momento de perturbação e você achar que não tem mais solução para a sua vida, que não tem mais saída, e você vai ler esse papel.
Pois bem, pouco tempo depois, o seu reino foi tomado. Invadiram o seu reino, ele foi obrigado a fugir com sua cavalaria. E nessa viagem, o cavalo quebrou as pernas, ele teve que caminhar a pé. E os inimigos atrás dele. Ele parou um momento e disse: eu acho que agora é hora de ler o papel. Mas ele disse: não, ainda não está no fim. E ele caminhou. E quando percebeu que não tinha mais saída, ele viu à sua frente um abismo. E percebeu: atrás estão os meus inimigos. À frente está o abismo. O que eu vou fazer? Não tenho mais saída. Foi o momento de abrir aquele bilhete e ler. E quando ele leu, ele olhou assim, tinha no bilhete: isso também passará. Foi a partir do momento que parece mudar. Os soldados que vinham atrás dele acabou se perdendo, enveredando por um caminho que ele não tinha passado, se perderam na mata. E de fato, com pouco tempo depois, ele recuperou o seu reino. Só que quando ele estava já no reino, já tranquilo, ele mandou escrever no anel aquela mensagem que o seu criado tinha dado para ele. Ele mandou escrever: isso também passará. Porque ele tinha certeza que, do mesmo jeito que teve momentos ruins e que passou os momentos ruins, que esses momentos ruins passaram, ele percebeu também que teria momentos bons na vida dele, mas isso também iria passar. Então nós temos que aprender, e eu acho e acredito que foi assim que Elias aprendeu com a história de Jezabel, que tudo passa. Ele estava na caverna, aquele lugar não estava confortável, ele estava triste, ele estava deprimido, ele percebeu que a situação estava fora de controle, mas ele percebeu que aquilo passava como de fato passou. Conhecemos a história de Elias depois, porque ele foi trasladado. Então, há momentos na nossa vida que são momentos de dificuldades, tem momentos de tristezas, de dores, de sofrimento. Esse momento que nós estamos vivendo no mundo hoje, não é só no Brasil, não é só na sua cidade, são momentos que não estão no nosso controle, mas nós temos a certeza que isso também passará. Hoje você pode estar nessa quarentena, você pode estar confinado, mas amanhã você pode aí estar viajando nos seus negócios. Amanhã será outro dia. Mas não se iluda também em achar que sempre na vida serão flores. Ah, porque eu vou confiar em Deus, depois disso aqui, será tudo flores para mim? Não, pode sim que amanhã, hoje nós estejamos pisando em espinhos e amanhã sejam flores na sua vida, mas isso não significa que depois você não pode, em algum momento, passar por espinhos novamente. Tudo passa. Seja uma dor, um estágio emocional que você passou, que está fora do seu controle, isso passa. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, que tudo passa. É o rei Saul. Deus tinha ungido o rei Saul para ser o rei de Israel. Davi, quantas vezes teve a possibilidade de matar Saul, mas não, quem tocará no ungido do Senhor? Davi não matou. Mas nós sabemos que os momentos de glórias de Saul também passaram. Quem não lembra da cena em que, na Bíblia, que Saul está perturbado, que um espírito de perturbação entra na sua vida e que ele é obrigado a chamar Davi para acalmar ele com música? Aquele homem que tinha tantas glórias, que vivia sendo adorado e exaltado, depois se viu obrigado, algumas pessoas do seu próprio exército, líderes do seu próprio exército, se revoltar contra ele, e o seu reino ser tomado. Passa. Tudo passa. Então, que nós possamos aprender hoje com a história de Elias, que apesar da dificuldade, apesar dos momentos de tristeza, apesar do medo, como a gente sabe que ele estava com medo, existia um exército que estava ali perseguindo Elias para matá-lo, e ele teve que se confinar naquela caverna.
apesar de tudo, Deus está no controle. Deus está conosco como estava com Elias. Deus está conosco como estava com Elias. Nós temos que aprender a cada dia a confiar nesse Deus. Aquele que prometeu, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Aquele que prometeu também que pregasse a todas as pessoas que estaria conosco até a consumação do século. Então, nós temos que aprender que Deus está no controle. Assim como estava na vida de Eliseu. Não sei se o objetivo de Eliseu, não, de Elias, desculpem. Não sei se é o objetivo de Deus trasladar você. Talvez você tenha promessa maior. Não sei se foi como Jó que Deus restituiu. Porque os momentos que Jó vivia de tristeza, passou. Mas Deus restituiu tudo na vida dele. Talvez você possa se identificar com outros personagens. Esse momento que você está vivendo, esse momento de confinamento, seja só mais um problema maior que você já tem. E que talvez acabando o confinamento, talvez encontrando vacina, os seus problemas irão continuar. Isso passa, outros problemas virão, mas uma coisa você pode ter certeza, também vai passar. Tudo passa. É tudo uma questão de tempo. E temos que deixar o tempo resolver. Tem uma frase muito bonita nesse texto, que eu acho interessante. Diz assim: sai e põe neste monte perante o Senhor. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus quer que você saia da caverna. Agora, outra aplicação, por favor. Não relacionado ao confinamento. A aplicação é sair da caverna e se pôr no monte. Monte, na metáfora bíblica, significa um lugar que Deus quer te colocar. Ele quer colocar os seus pés sobre uma rocha. Ou seja, se você está numa caverna, se às vezes você está tipo num vale, se o lugar que você pisa é uma areia movediça, né, algo que você afunda, Deus quer colocar os seus pés numa rocha, Ele quer te colocar num monte. Ele quer te colocar num lugar de esperança, de fé. Ele quer te tirar das sombras, da escuridão da caverna, das dúvidas, dos medos, da falta de fé, dos temores. E Ele quer te colocar, firme no monte. Sai, levanta-te. Por que ainda estás aí? Por que ainda estás aí? Por que ainda estás chorando? Preso por um sentimento de culpa do passado? Preso pelo remorso? Triste por palavras que alguém te disse, que te machucaram e que você continua ainda sofrendo por elas? Triste por algo que alguém te fez? Sei lá, algo que decepcionou muito você? Que você às vezes tenha até perdido a confiança, o respeito que você tinha por uma determinada pessoa, e você ainda fica remoendo com isso, fica se entristecendo, lamentando, e fica sofrendo com isso. Saiba, tudo passa. Levanta, sai da caverna. Sai da caverna. Quero te colocar no monte. Levanta-te e sai da caverna. Eu gostei dessa ponte neste monte. Deus te quer levar para o monte. Hoje você pode estar prostrado diante das situações da vida, dos problemas, do seu casamento, da sua fé espiritual, da sua espiritualidade na igreja. Mas amanhã você pode estar no monte, erguido. Hoje talvez você não queira nem louvar. Hoje talvez
você não queira nem cantar, talvez você não queira nem participar do coral da igreja, talvez você não queira nem tocar, nem pregar, mas amanhã talvez Deus esteja conduzindo você no monte, talvez Ele quer te colocar num lugar que você nunca imaginaria estar, como um missionário da palavra de Deus, como um pregador, como alguém que estaria à frente dos ministérios da igreja. Então sai, levanta-te. Esse é o apelo de Deus para você.